pessoal, o vídeo de hoje é sobre hora de seguir em frente. Já falei de término de relacionamento, já dei umas dicas, talvez eu até me repita um pouco aqui, mas me passou pela cabeça, e até por algumas perguntas que eu recebi no Instagram e tal, essa coisa de seguir em frente é muito difícil. E uma vez eu ouvi uma frase que eu tenho certeza que é de alguém que é importante, mas que diz que dor não é opcional, sofrimento é. Então a primeira coisa antes de qualquer coisa é, vocês vão encontrar 1000 listas em vários lugares sobre o que fazer para superar um relacionamento, o que fazer para superar um término, o que fazer para seguir adiante, e tem um monte de lista. E isso é ótimo, que bom que a gente tenha todo esse conhecimento em mãos. Mas não muda o fato de que cada um tem o seu processo. A gente precisa de tempo para digerir algumas coisas, e isso, cada um tem o seu. As coisas que eu vou dizer aqui são etapas que deveriam acontecer para a gente conseguir finalmente ter uma vida mais feliz, porque só estando mais leve, mais feliz e se curando daquela relação passada, a gente vai conseguir ter uma relação melhor na próxima. O erro que eu acho que muitos de nós cometemos é acabar entrando numa relação de novo sem ter resolvido aquela anterior, na expectativa de que essa nova resolva tudo aquilo que deu errado antes. E isso é um problema. Então eu acho que eu vou deixar pra vocês algumas sugestões do que dá pra fazer, de novo, à medida que você sentir que você tá preparado pra isso. Na minha opinião, quando é que você sente que tá preparado pra isso? Quando você começa a encher o saco de estar sofrendo. Mas tem coisas que você pode se adiantar pra fazer essa etapa ser mais rápida. A primeira delas é corta contato. Corta todo o contato. Se for um término difícil, sofrido, enrolado, você não precisa dar satisfação pra ninguém. Se você não tem filhos, não tem coisa junto, só corta tudo. Cuidado pra não ficar vigiando rede social mesmo assim, criar perfil falso ou entrar em perfil do amigo pra ver perfil da... Não, corta mesmo. Sabe aquela história que os olhos não veem, o coração não sente? Corta. Ah, mas eu tenho filhos, a gente tem bens, a gente tem coisas, tarará. Beleza. Tem uma diferença entre ser amigável e resolver esse tipo de coisa. Eu não preciso ser amiga da pessoa ou manter um contato com a pessoa pra resolver essas coisas. A gente estabelece um dia, senta, troca algumas ideias e vai embora. A verdade é que quando a gente termina um namoro, raramente é de surpresa. As coisas já estão acontecendo por um tempo nos bastidores, mas a gente, por conta de diversos fatores, não vê ou não quer ver. É muito difícil que você... E às vezes a sensação da surpresa, na verdade, vem porque não é o que a gente planejou, não estava dentro da nossa fantasia terminar. Então é onde a gente acaba sofrendo mais, porque a gente tinha expectativa de uma coisa que não aconteceu. Muitas pessoas não cortam contato porque elas acham que a gente tem que ser amigo, porque é um sinal de maturidade, porque nós namoramos muito tempo, enfim, diversas razões. Mas é muito difícil ser amigo de alguém que a gente não pode ser amigo 100%. Eu não posso falar de tudo com aquela pessoa, eu não vou falar daquela pessoa sem entrar no assunto do meu relacionamento. Tem que ver se às vezes ser amigo não é uma forma de estar querendo manter aquela esperança, aquela chama acesa de que a gente vai voltar e ficar bem. Só dá pra eu ser amigo de ex quando eu tiver 100% curada e resolvida daquela relação anterior. Do contrário, as coisas geralmente tendem a desandar, porque existem muitas expectativas que podem acabar muito mal. Outra coisa que eu acho que é importante... e outra, se você terminou bem com aquela pessoa, manda uma mensagem pra ela, diz numa boa assim, olha, eu prefiro que a gente dê um tempo agora, porque isso aqui tá muito difícil pra mim, e corta. Não precisa ser uma coisa sempre traumática e difícil e sempre namoros, né? Eu tenho falado tanto de narcisistas e pessoas que têm questões psicológicas mais complicadas, mas nem todo mundo que termina um relacionamento é tão ruim assim, né? Tem pessoas que simplesmente só não conseguiram fazer o que tinham que fazer num relacionamento e não deu certo. Outra coisa, desapegar da fantasia. Eu te diria que é a coisa mais difícil, que é inclusive o que causa mais dor, eu acho, no término de relacionamento. Porque a gente tinha uma expectativa. A gente entrou nesse relacionamento achando que ia ser uma coisa. Os primeiros meses do relacionamento foram incríveis, que inclusive é uma justificativa que eu ouço muito. Mas no começo era tão bom. A maioria dos relacionamentos no começo é muito bom, por isso que eles duraram, né? Mas à medida que a gente vai se conhecendo e que eu não preciso mais ficar me esforçando pra te agradar e que as coisas vão mudando, a magia também pode ir mudando. Eu também posso ir vendo que aquela pessoa não é o que eu imaginava. E por que a gente sofre tanto no término? Porque a gente não consegue desapegar da fantasia, do que eu planejei, do que eu queria, do que podia ter sido, do que eu imaginei que seria. E aí eu fico mais focada naquelas memórias que eu meio que construí e enfeitei do que naquelas que são ruins, porque as que são ruins eu já tô sofrendo, eu não quero sofrer mais. Então eu foco naquilo que é bom.
ou naquilo que eu nem aconteceu, mas eu queria que tivesse acontecido, então é isso que eu fico pensando, porque se a gente estivesse junto podia ter acontecido, quando na verdade nunca poderia ter acontecido, porque se pudesse teria acontecido. E desapegar da fantasia é muito difícil. Uma das formas de desapegar da fantasia, eu já comentei uma vez, é você escrever. Escreva coisas que você não gostava sobre a pessoa e sobre o relacionamento. Não é pra você ter raiva dela, mas é pra você trazer o teu cérebro pra realidade e você ser racional e realista, que é, não estávamos juntos por uma série de fatores que não eram legais no relacionamento e ou naquela pessoa. Você tem que ir lembrando disso pra te trazer pra terra, pra você ver que você tá sofrendo muito mais pelo que você gostaria de ter tido do que pelo que você realmente tinha. E muitos de nós ficamos em relacionamentos ruins porque a gente se agarra na esperança da fantasia. Uma hora vai acontecer, porque não tem por que acontecer. Mas alguma coisa tem, senão teria acontecido, certo? Então eu acho que essa deve ser a parte mais difícil, a gente aceitar que a gente tá mais agarrado na fantasia do que no que a gente realmente perdeu. Porque se a gente conseguisse focar no que a gente realmente perdeu, talvez a gente superaria mais fácil. Olha tantos relacionamentos aí, especialmente com questão dos narcisistas que eu comentei, que a gente imaginava que a pessoa ia entender, que ela ia mudar, que ela ia escutar, que ela ia fazer diferente, e nunca fez. E a gente ainda sente falta da pessoa, mesmo ela não ter sido maravilhosa com a gente, né? Uma outra coisa, fazer as pazes com o passado é importante. Isso pode levar tempo, mas é importante. Muitas pessoas que a gente ama nos machucam. E às vezes nos machucam de maneiras que a gente nem imaginava. Especialmente, acima de tudo, quando elas quebram a nossa confiança. E eu não falo nem só de traição física do namorado, a namorada que traiu com outra pessoa, mas de trair a nossa lealdade, assim. A gente tinha planos juntos, a gente conversou sobre coisas, rolaram mentiras, rolaram omissões, rolaram maus tratos de diversas maneiras, coisas que a gente não esperava e não queria que fosse. E isso dá raiva, e tá tudo bem sentir raiva. Sentir raiva faz parte do processo, uma hora a raiva vai passar. Mas essas pessoas fizeram parte da nossa vida, e é o que é. Enquanto eu não entender que o passado foi, que eu posso fazer coisas diferentes agora, e que eu estou fora daquela realidade, vai ficar muito difícil eu seguir adiante. Inclusive se eu segurar rancor. Se eu mantiver rancor por aquela pessoa de tudo que ela me fez, de novo, eu não tô dizendo que tem que perdoar e tratar a pessoa bem, vamos botar ela no nosso círculo. Não, eu tô falando por você. O que acontece com outra pessoa é problema dela. Mas você fazer as pazes com o que aconteceu, entendendo que muito provavelmente ambas as partes têm a sua lista de responsabilidade no que deu errado. E de novo, até com as pessoas narcisistas tem um pouco isso, mas tem muita gente que não é narcisista e não é ruim e teve relacionamentos ruins e não foi tão legal no relacionamento e tem que botar lá na sua listinha. Teve gente que foi vítima sim. E que às vezes acabou sendo ruim porque foi forçado a ser ruim. Mas isso é tudo muito relativo. De qualquer maneira, todo mundo aí tem uma parcela de coisas que tem que resolver no relacionamento que não deu certo. Então procura fazer as pazes com isso, com o que a outra pessoa deixou de fazer e com o que a outra pessoa, ou que você deixou de fazer. Porque todo mundo tem a sua parte, né? Outra coisa, apesar de tudo bem continuar amando aquela pessoa. O amor é uma coisa bacana, estar num relacionamento é uma coisa bacana e durante muito tempo deu certo. E aquela pessoa fez parte da sua vida. E se ela te fez sentir amor, isso também é uma coisa legal, não é? Então tenta olhar pra trás e também de uma forma positiva, entender que tiveram várias coisas que não deram certo, que não tinha nada a ver com se amar. E um amor maduro inclui você saber que apesar de você gostar de alguém, você talvez não vai ficar com ela, seja por incompatibilidade, por planos diferentes, por estilos de vida diferentes. Você não pode continuar amando a pessoa, mas maturidade é saber que o amor não vai ser o bastante para a relação durar. E isso é triste. E você vai continuar amando a pessoa mesmo assim, mas a uma certa distância, e tá tudo certo. Eu não preciso odiar a pessoa e ela ter alguma coisa muito horrível. Às vezes a gente termina com alguém mesmo gostando. A gente só sabe que o melhor é não estar junto. E eu acho que uma outra coisa, ou melhor, a última coisa é, talvez os relacionamentos deem errado pra gente também olhar o quanto a gente se gosta. O quão bem a gente se relaciona com a gente mesmo, porque às vezes a falta de amor que eu tenho comigo reflete nas escolhas que eu faço fora, né? Nos meus relacionamentos aqui fora. Então, presta atenção. Se coloca mais em primeiro lugar. Presta atenção nas coisas que não foram legais pra você e que você tolerou. E por que você tolerou? Às vezes você não vai achar essa resposta sozinho e daí é legal procurar terapia. Por que eu não acredito que eu mereço mais? Se colocar em primeiro lugar e se amar é conseguir finalmente chegar num ponto em que eu penso, eu quero mais pra mim disso aí, eu mereço mais do que isso na minha vida, eu não preciso ficar nisso, não preciso tolerar certas coisas, eu não preciso permitir ser tratada de tal maneira.
Eu quero ser tratada diferente. E eu saber o que eu quero e eu correr atrás daquilo que eu sei o que eu quero. Saber o que se quer é uma jornada também, mas vale a pena ir atrás. E por último, perdoe-se das coisas que não deram certo. Talvez você fez tudo o que você podia mesmo. E você tem que aceitar que você fez tudo o que você podia. E quem sabe lá na frente o universo não dá um jeito de todo mundo sentar e conversar e falar sobre as coisas que todo mundo podia fazer e fez ou não fez. Você nunca vai saber se podia ter feito mais, porque não dá pra saber, né? Não estamos mais juntos. E talvez a sensação que você tem que você deveria ter feito mais vem com aquela história da fantasia. Talvez não tinha mais o que ser feito mesmo. E, sabe? Mas perdoe-se. Perdoe-se pelas coisas que não deram certo. Perdoe-se pelas coisas que você falou e não queria ter falado. Perdoe-se por ter se tratado mal no relacionamento, por ter permitido que tantas coisas acontecessem com você, permitido tanto abuso por parte de outra pessoa, ter se colocado em situações que hoje você olha e pensa, meu Deus, como é que eu fiz isso comigo? Perdoe-se. E como eu falei no começo do vídeo, eu vou repetir, fazer isso é um processo. Cada um tem o seu tempo. Você não tem que seguir a cartilha que os sites e os canais do YouTube te dão. O canal do YouTube é para te dar ideia de coisas para fazer. E em última instância, por favor, considere a terapia. Vai conversar com alguém que trabalha com isso, que pensa sobre isso e que lida com isso todo dia de uma maneira mais técnica e mais imparcial, sem julgamento, que vai poder te dar uma ajuda. Espero que essas dicas tenham ajudado. Se você gostou, por favor, assina o canal, deixa comentário, deixa sugestão de material para eu gravar mais vídeos e me segue em outras redes sociais. Eu tenho um canal no um perfil no Instagram, se chama Caroline Brunning, que é meu primeiro e meu último nome. Às vezes eu faço lives lá, as pessoas podem participar, interagir, posto umas coisinhas legais, respondo algumas perguntas. Fica bem à vontade para aparecer lá e daqui a pouco eu trago mais coisas pro canal. Até mais!